Deuteronômio capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Eu gosto muito de trabalhar nos temas dos eventos que me enviam. Então, quando o pastor me falou desse tema, família, onde tudo começa, eu gostei da junção dessas três palavras, onde tudo começa, porque são palavras muito profundas e que dá para a gente trabalhar muita coisa. Então, nesse tempo que eu tenho aqui, eu quero rapidamente mexer um pouco com essas palavras aí. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7. Encontraram? Diz assim a palavra de Deus: amarás o Senhor nosso Deus, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, embora apenas 3 versículos do capítulo todo, é um texto que ainda é a base da Constituição Nacional de Israel, até hoje. O judeu ainda fala o chamado Shema no versículo 5, ouve, ó Israel, o Eterno é o único. É um texto que é base nacional para Israel suportar-se como nação ao longo da vida toda, mesmo não estando numa geografia estabelecida, um lugar, e eles ainda continuaram como família, como nação, por causa da concepção desse texto, de entender-se como uma construção histórica passo a passo, sentando, levantando-se. Uma coisa que eu acho extraordinário da Bíblia é que Deus tem olhar atento aos detalhes que nem a gente julga importantes. O Salmo 139 diz que Deus conhece quando eu sento, levanto, não é? O texto diz aqui, você ensina isso aos teus filhos, andando no caminho, levantando, sentando. É interessante que, olhando para Jesus no Novo Testamento, Jesus vai falar do reino de Deus como gente que importuna alguém, uma mulher que importuna um juiz, alguém que dá um certo trabalho na convivência com o outro, um pouco de fermento. Olha que interessante, nossa perspectiva do reino de Deus costuma ser mais enjoada do que a de Jesus. Jesus percebeu que nessa dinâmica da vida vai ter problema, vai ter crise, vai ter dia complicado, dia de sol, dia de escuridão. Isso faz parte do processo. Ou seja, do ponto de vista da Bíblia, é preciso haver uma desintoxicação das nossas mentalidades. E isso é feito a partir da palavra. Então eu queria que hoje, a princípio, começar pensando nesse onde. Família, onde tudo começa. Onde o lugar da família na era dos solitários. Amém? Olha que interessante, eu costumo dizer que o casamento é o protesto de Deus contra a solidão. Deus cria o homem, e quando você olha no Gênesis tem uma coisa que é impressionante. Deus começa a criar com requintes de artista. O Gênesis abre com uma identidade criadora. No princípio, Deus. Ele já aparece, e ele começa criando, e com requintes de alta qualidade. Tanto que a Bíblia vai dizer que não é que ele cria um jardim, mas que ele planta um, está no texto. Deus plantou um jardim, botou a mão na massa, resolveu fazer. E tudo que ele vai fazendo é a sensação do artista. Ele para a obra que faz, dá uma olhada e diz, ficou bom, muito bom, isso aqui também está muito bom. Sabe aquela coisa de terminar a sua obra e dizer, muito bom? Eu tenho 15 livros lançados. Se eu não aprender a dizer, tá bom, eu não conseguiria terminar nenhum. Sabia disso? Por isso que tem gente que não consegue escrever, perfeccionista, a frase nunca fica pronta. Deus, que tem requintes de criatividade insondáveis, dizer que está bom já é um exercício para mim. Significa que eu não preciso ter tudo, eu posso saber parar. Então de repente ele vem criando e diz, isso aqui está bom, isso aqui está bom. Só que aí John Milton escreveu que a única coisa que o olho de Deus notou na terra que não era boa era a solidão. Um homem sozinho não presta, e isso é uma verdade fundamental. Encontros de homens pelo Brasil afora provam isso. Um homem sozinho é complicado. Então Deus resolve fazer o quê? Faz o homem dormir. Agora é interessante que quando Deus, no relato do Gênesis, vai criar a mulher, ele não olha simplesmente para o homem, vê que o homem sozinho é ruim, vai lá, prepara uma mulher, traz para ele e pronto. Se Deus fizesse isso, provavelmente a primeira frase de Adão para a mulher seria, o que é isso aí? Quem que é? Quem é esse ser? Nada disso. Quando Deus percebe o homem sozinho, é Deus quem tem a percepção da necessidade. Guarde isso. Deus tem a percepção da necessidade no jardim. Então Deus faz o homem trabalhar, chama o homem para parceria. Ele fala, dê nome às coisas, aos animais e tudo mais. E o homem vai dando nome, e à medida que vai dando nome, esse homem vai ter a percepção de que ele não tem o equilíbrio. É interessante isso.
Depois que esse homem dá nome, porque sinceramente o casamento ideal é entre alguém que trabalha, não é? Então o que Deus faz? Faz o homem dormir. Do sono do homem ele tira a mulher. Até hoje o casamento ideal ainda é aquele onde você dorme em paz. Eu pergunto a você, marido, você consegue dormir em paz com uma mulher atribulada? Esposas, dá para dormir em paz com um marido atribulado, complicado, cheio de crise? Se você estiver dormindo em paz aqui hoje, agradeça a Deus, seu sono ainda é um estado de Éden. É interessante isso. Deus faz a mulher, apresenta para o homem. Quando apresenta para o homem, a primeira frase do homem é uma frase estranha para um primeiro encontro. Adão não diz, meu Deus, que lindo, olha que extraordinário, apresenta para mim, Senhor, nada disso. Adão olha para aquela mulher em pé e ele faz uma pergunta com um pronome enfático decisivo: esta sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não é uma frase romântica para um primeiro encontro, é? Esta sim, pronome enfático decisivo, significa que esta sim, qualquer uma outra não. Só que não tinha nenhuma outra por lá, não é interessante? Ou seja, você vê Adão destruindo o darwinismo antes de Darwin existir. Pode ter passado qualquer macaca do mundo, não dá. Agora esta sim, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu percebo uma completude nela. Nela eu me completo e ela a mim. Agora o universo faz sentido para mim. Ou seja, agora para Adão o lugar faz sentido. O onde existe quando eu me percebo nele. Adão começa a ter uma percepção a partir da mulher que tem. Nosso grande problema hoje, sabe qual é? Nós vivemos numa era dos solitários. Aí é que começa a nascer uma série de problemas. Olha que interessante. Nós vivemos na era dos solitários iludidos. Gente que acredita que porque tem 1000 amigos nas redes sociais, ele tem popularidade. Quando na verdade o que ele tem são fantasmas da aproximação. Há muita gente vivendo a era dos solitários iludidos. Nós temos também os solitários orgulhosos. Gente que adora bradar ao mundo as conquistas da sua solidão. Aí um outdoor em São Paulo botou a seguinte frase: a solidão tem vantagens, o problema é que você não tem ninguém para contar quais são, não é? Mas talvez o pior tipo que exista dos solitários são os solitários de protesto. Aqueles com revolta sem causa e também sem casa, e que tentam bradar a todo mundo as conquistas da sua solidão. Só que as conquistas da solidão são apenas do solitário. E sinceramente, ao invés de solitários com T de triste, a gente precisa ser solidários com D de Deus. Isso faz uma diferença grande. Nós vivemos na geração e na era dos solitários. Eles são adeptos do que eu chamo de espiritualidade do espelho. A trindade dessa religião é eu e apenas eu. Ninguém mais no ambiente da minha vida. Então eu destruo qualquer lugar, porque eu me torno o lugar, não a pessoa nos lugares. O que faz esse ambiente, esse templo, se tornar um lugar de adoração a Deus não são as paredes, mas as pessoas que se encontram aqui. Esse onde tem a ver com nós, juntos. Aliás, é tão bonito saber que quando você chega na fé cristã, Deus muda a sua linguagem. Olha que tremendo. A gente entra aqui com possessividades o tempo todo consumidas. A gente vem com eu, para mim, meu, não é? Chega aqui, a gente é transformado, passa a ser nosso, Pai nosso, pão nosso, para a glória de Deus, para o outro. Você abraça o irmão. Você nunca viu um indivíduo na vida e chama de irmão, leva para casa, almoça, anda junto. Há uma transformação, uma revolução da aproximação, porque a igreja se transforma no lugar onde todos podem se sentir na casa do Pai. É uma transformação dos lugares. Agora olha que interessante, esse desespero social é um retrato da quebra da comunhão. Nós estamos vivendo numa geração que quando não entendeu ainda que quando você quebra a família, fatalmente você transforma os lugares em lugares solitários também. Gente solitária é um problema em todos os lugares, porque ela não se apaixona só pelo sentido da solitude, que é algo bom em si, um tempo para pensar em si. Mas é gente que parece apaixonar-se só por si em qualquer lugar e não consegue mais ficar com ninguém. O problema maior é que cai num outro erro, de acreditar que por estar perto, está junto. E proximidade não é intimidade. É muito importante entender que intimidade é um mergulho para dentro, proximidade é chegar perto. E quem chega perto, nem sempre viaja para dentro do outro. Queria pensar com vocês algumas coisas muito interessantes sobre esse onde. Onde é um advérbio de origem latina que indica lugar. Então eu queria mostrar rapidamente algumas coisas. Primeiro, a mesa da família. A mesa da família é o lugar da partilha. Porque a família é o locus da experiência comunitária. É nela que a coisa flui. A mesa da família é uma coisa que tem que ser resgatada todos os tempos. Nós vivemos hoje, talvez nesse sentido, um dos piores tempos da nossa geração. Porque é uma geração onde quase já não há espaço para a mesa da família.
Você já percebeu gente que vai até a mesa ao restaurante e todo mundo está na mesa, a mesa no caso, mas cada um com seu celular, sua vida e sua solidão? Eu tive num restaurante na Europa, não lembro o lugar, mas quando a gente entrava lá tinha um buraco no meio da mesa, todo mundo tinha que colocar o celular dentro daquele buraco. O primeiro que pegasse pagava a conta de todo mundo. Aí não tem problema, comunhão geral. Ninguém quer tocar naquele celular. Pode tocar, vibrar, espernear, ninguém pega. É estranho porque aí já não é uma comunhão pelo outro, mas pela carteira do outro, até que o dinheiro nos separe, né? Interessante que o mal detesta a mesa. Satanás odeia a ideia da mesa, porque ele é um ser de eterna solidão. Jamais vai ter partilha, comunhão. Sabe por quê? A mesa nos apresenta a experiência da provisão. Eu queria mostrar uma coisa a vocês na Bíblia, que para mim é uma das mais lindas da Bíblia, só para exemplificar isso, porque não tem tempo para a gente aprofundar isso. Mas olha que interessante. Quando você chegar lá no Salmo 23, Davi escreve assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Lembra disso? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor, a expressão original é amor, me seguirão todos os dias da minha vida. Infelizmente a gente por vias latinas trabalha com amor, bondade e misericórdia. Experimenta dizer para sua esposa que você casou com ela por misericórdia. Agora olha que interessante. Lá em 1 Samuel 16, Davi é apresentado ao texto bíblico, é a primeira vez que vai aparecer o nome dele lá. Isso é muito interessante. Escuta uma coisa aqui, Davi não está na cena. Deus chega para Saul e diz para Saul assim, até quando você vai ter dó de Saul? Para Samuel, perdão. Até quando você vai ter dó de Saul, quando eu o rejeitei para que reine Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu já escolhi um para ser rei. Deus dá tudo, é muito perfeito. Deus rejeita um estado, chama Samuel, dá uma direção, parece um Waze gospel funcionando, diz o lugar, o ideal, o nome do indivíduo, e dentre os filhos dele escolheu alguém. Sabe o que Samuel faz? Samuel se levanta e diz para Deus, isso não vai dar certo, porque Saul vai saber, vai mandar me matar, eu estou perdido, isso não vai funcionar. O que Deus diz? Prepara um sacrifício, diz que você foi ao sacrifício comigo. Samuel vai, dá tudo certo. Quando ele chega na cidade, os anciãos da cidade vão até a entrada tremendo de medo, porque a visita de Samuel não era uma visita comum, era um acontecimento, uma visita de estado. De repente ele entra na casa de Jessé. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Jessé se sentindo o mais privilegiado daquela região, porque por algum motivo Samuel vai almoçar na casa dele hoje. E é da cultura judaica interessante a preparação da mesa, uma das coisas mais lindas da cultura judaica, chama-se comensalidade, o comer juntos. Então as mulheres provavelmente foram correndo para casa, ajeitaram tudo na mesa, cada lugar específico da mesa, com o seu prato específico, os talheres específicos para auxiliar, porque se comia com as mãos, para cortar as coisas, e o seu cálice específico, cada um tinha isso. Acompanha comigo. Agora imagina que eles entram na casa, 1 Samuel 16 vai te explicar direitinho. Eles entram na casa, aí a Bíblia diz que o pai, Jessé, apresenta o primeiro filho. Quando vem o primeiro filho, aquele monstro alto, forte, a Bíblia diz que Samuel pensou, ele não disse, ele pensou. Certamente, o hebraico diz amém, é final de culto, imagina. Ele dizendo, entendi Deus, entendi tudo o que o Senhor queria, já entendi, peguei já o que o Senhor queria. O Senhor me trouxe até aqui para substituir um gigante por outro. Vai entrar um cara alto, forte, extraordinário como esse Aminadab. Esse é o melhor, esse é o top da casa. Sabe o que Deus faz? No pensamento diz para ele, não atente para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. Ainda bem que o olhar de Deus não é como o nosso. O homem vê o que está diante dos seus olhos, eu porém vejo o coração. É Deus dizendo nas entrelinhas, não gosto do que está atrás dessa máscara. E o pior, Samuel, também não gosto dos teus olhos, porque os teus olhos olham aquilo que eu não vejo. Então Deus diz uma frase estranha, eu o rejeitei. É o único dos filhos de Jessé que Deus rejeita. Os outros ele não escolhe, é diferente. Uma coisa é não escolher, outra é rejeitar, não é? Então vem passando os outros filhos e Deus não escolhe. Aí a frase é interessante, passa mais um filho, Samuel diz, o Senhor não escolheu esse. Vem mais um filho, o Senhor também não escolheu a este. Vai dando uma depressão em Samuel. Ele começou no amém, bombado, já estava lá no final meio triste, angustiado. De repente o que Deus faz? Deus diz para Samuel, diz assim, Deus se cala, e Samuel é quem pergunta, acabaram os teus filhos? Porque olha que interessante, o jogo bíblico faz um vocálico com 7. O pai diz assim, são 7 filhos. 7 é completude, é perfeição. É o pai dizendo para ele, mas não adianta, eu já te mostrei o que eu tenho de melhor. A casa aqui é o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor eu te ofereci. Eu vou te dizer uma frase que talvez te assuste, mas eu tenho que dizer, nem sempre é o seu melhor que Deus quer. Se ele não for honesto, pode ficar para você.
Deus só trabalha com aquilo que é honesto, ainda que seja imperfeito. É por isso que Deus ouve a voz dos desafinados do templo, e não apenas de quem canta no coral. Deus prefere quem canta de verdade do que quem finge no tom certo. Deus tem seus jeitos estranhos de trabalhar, não tem? Tudo isso está acontecendo num onde? Um lugar, a mesa. De repente, sabe o que acontece? O pai diz assim, falta o menor. O termo no hebraico é hakaton, é um termo pejorativo. É como se o pai dissesse, olha, Samuel, eu vou tentar te chamar razão. Samuel, eu te apresentei 7, perfeição, completude. O que vem depois do perfeito? O imperfeito. Se eu chamar esse menino, não vai prestar, deixa ele lá, ele tem um motivo para não estar aqui. Aí Samuel diz, hoje ninguém come enquanto ele não chegar. Denúncia bíblica de que ele não comia à mesa. E até agora ele é só um ele, alguém que não tem nome, não tem identidade. A identidade vai aparecer depois. Agora presta atenção nisso, acompanha comigo. De repente, mandam buscar. Imagina que Davi vem rápido, correndo, com a unha ainda cheia de terra, suado, o cabelo é vermelho. Quando ele entra, a primeira coisa que chama a atenção de Samuel, ele era ruivo. Samuel deve ter tremido dos pés à cabeça. O ruivo famoso da Bíblia é Esaú. Imagina. De repente Samuel dá aquela olhada, aparece o menino imperfeito, depois do 7, o 8º, o algarismo excedente, aquele que não tem nome, não come na mesa, a unha está suja e o cabelo é vermelho. Mas ele aparece, sempre aparece. Nós aparecemos para Deus, sempre. De repente esse menino entra, olha para mim, a mesa completa, fechada, o menino não come na mesa, não tem espaço para ele. Deus dá 2 ordens para Samuel, nunca mais esqueça disso. A ordem número 1, levanta. Está todo mundo à mesa, já sentado, só podia, no caso, se recostar para poder comer. Então está todo mundo sentado, já esperando a ordem das mulheres, avançai, né? De repente Deus diz, levanta. Imagina que Samuel é o convidado de honra, o lugar de honra da mesa, o prato de honra, o cálice de honra, que não podia deixar sem para não quebrar a mesa, mas também não podia deixar com vinho, porque Samuel era nazireu, não podia beber vinho. Então o cálice estava ali, mas vazio, para não afrontar o profeta. Imagina agora que ele levanta da mesa e tem que introduzir o menino no único lugar vazio da mesa, porque a mesa para o judeu não pode ficar vazia. Agora o menino vem na mesa, no único lugar, o lugar de honra, que ele nunca sentou e também nunca era para ele, e ele está no lugar de honra, e Deus diz, ungiu. O texto bíblico diz que ele ungiu na presença dos seus irmãos. Imagina a cena, ele pega aquele vaso cheio, que a Bíblia diz lá no começo, enche o teu vaso de azeite e vem. Pega o vaso cheio de azeite, começa a derramar na cabeça vermelha do menino, na presença dos irmãos, e aquilo vai cair exatamente em cima do único cálice vazio da mesa, que era o de Samuel, que era nazireu. Aquilo vai encher o cálice até que transborda. Davi escreve, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí Davi diz, certamente, a mesma palavra, que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu mudo de vida a partir de hoje, porque agora este lugar é o lugar onde Deus me fez eu ser quem sou. Sempre na mesa. É tão importante quando a gente entende essa mesa como lugar da partilha, o lugar onde Deus nos exalta, o lugar onde Deus nos forma. Eu queria que você guardasse para o resto da sua vida que um dos grandes lugares de templo da sua casa é a sua mesa. Não é por acaso, escuta o que eu vou dizer, que um dos 7 pecados capitais tem a ver com a quebra da mesa, é a gula. E gula não é só quando você come demais, é quando você come demais, come de menos, come errado ou come almas. Toda vez que você olha com raiva para alguém e diz, eu vou te engolir, é gula. É que a gente não percebe, né? É muito perigoso quando a gente não olha por esse ângulo. Aliás, os pecados da mesa atingem o corpo, não é? O comer demais leva à obesidade, que dizem os filósofos ser a mentira da gravidez, engorda, mas nunca dá. Não é? O comer de menos gera anorexia, que mata você perante o próprio espelho. Você nunca se aceita como de fato. Tem a tal da ortorexia, comer correto. É gente que mastiga 437 vezes, não é? E lê todos os rótulos de tudo. Isso é bom, mas mais ou menos, né? E o problema é quando a gente se alimenta de gente. Tem gente que engole gente, engole posições, engole coisas. Gente que come dinheiro, come status, come posição. Presta atenção nisso aqui, ó. A gente não quebra a mesa só quando destrói o móvel. A gente quebra a mesa quando todo mundo come sem se falar. A gente não quebra a mesa só quando a gente vira a mesa, mas quando a gente vira a cara para quem está com a gente na mesa. Pior de tudo, a gente não quebra a mesa quando esmurra a madeira, quebra o vidro, arranha o mármore, mas quando a gente engole porções de ódio misturado com a comida. Há muita gente se alimentando de ódio, fúria, de ressentimento. Quanta gente se alimenta das coisas que nunca teve vontade de dizer. Tem gente que morre enforcada nas próprias cordas vocais.
Quando morrer, vai colocar no epitáfio: morreu engasgado com as palavras que não teve coragem de dizer. Há muita gente que passa a vida inteira nas próprias mesas, mas destruindo as mesas. Não é por acaso que Eclesiastes 3:5 diz que há tempo de ajuntar pedras, altar, e tempo de espalhar pedras, o altar quebrado. É no altar que se transforma em mesa, na oferta para Deus. Se a mesa estiver quebrada, a espiritualidade está rompida. Eu não posso fingir de grande pregador no púlpito se a mesa da minha casa estiver destruída. Agora, se aquela mesa estiver de pé, essa mesa também funciona, porque o pão de lá se faz aqui e alimenta todo mundo. Faz uma diferença grande. A mesa é o santuário da partilha. Por isso que é importante tornar a mesa da sua casa o templo da alegria e da comunhão. Amém, irmãos? Deu para entender? Segunda coisa é a mesa, a cama do casal, que eu coloquei como lugar para todos os lugares. Se tem um lugar que deveria ser o lugar de todos os lugares, é a cama do casal. Porque cama é lugar de intimidade, só que também tem se tornado em muitos lugares uma espécie de túmulo de lençóis. Tem muita gente que já sequer deita, ele apenas disfarça, não é? Tem gente que é capota. Já viu gente que deita assim, o olho fica mil, quando acorda diz: eu estou todo quebrado? Ninguém dorme assim, porque não é um deitar e dormir, é uma pequena guerra com a própria vida se arrastando ao longo da noite. Há muita gente que não faz ideia do que é um sono tranquilo, e pouca coisa na face da terra é mais tremendo que um sono reparador. Fala a verdade, quando você se levanta daquele dia que você dorme bem, que você acorda, olha no espelho, já acorda cantando, feliz, doido para quebrar esse cuscuz que tem aqui, não é? Fala a verdade, você fala: que coisa tremenda, eu dormi bem a noite toda. É bom, não é? Só que hoje impera no mundo uma inversão de valores. E quando há uma inversão de valores, já não há o respeito pela sacralidade do lugar. Quando você escutar a frase: eu levei fulano para a cama, o que você está vendo é o atestado de óbito de uma geração que não sabe mais amar. Eu sempre acho estranho quando eu vejo alguém falando: eu fiz amor com a pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor, ninguém faz Deus, né? No máximo atesta se ele está perto do quarto, não é verdade? Não é estranho que a gente vive de pequenos conceitos absurdos e adulterados? É porque quando a gente fica adulto, fica adulterado no processo. E ao longo do tempo vai perdendo a alegria de estar junto dessa comunhão da cama. A cama do casal precisa ser o lugar sagrado, o santuário do amor e da vida. Hoje, a maioria das pessoas entende a cama como apenas o lugar de fazer milhares de coisas, mas não um lugar para ser alguém. Um escritor chamado Zach Madiese escreveu o seguinte: quando você for fazer amor, faça nu. Olha que frase, faça nu. Aí ele diz assim, ó: tire os diplomas, tire o status, o sucesso profissional, as etiquetas de grife, tire as chaves do carro, os cartões de crédito, tire tudo, até que sobre só a deliciosa e apimentada humanidade. Tem gente que leva tudo para a cama, tudo mesmo. Fiquei sabendo de um casal que foi se aconselhar com o pastor, e o esposo disse para o pastor: pastor, todas as vezes que a gente conversa ou discute, essa mulher minha fica histórica. O pastor disse: irmão, não é histérica, não é histórica. Lembra tudo que eu fiz desde o primeiro dia. Traz tudo. Tem gente que faz isso, leva tudo e não consegue levar para a cama a si próprio. O que acontece depois é que essa cama se transforma num lugar de aborto existencial, porque nada do que está ali é verdadeiro. Aliás, olha que coisa tremenda. Esses dias eu pensando sobre um texto bíblico, estava conversando com o pastor Wilson ali na sala agora sobre isso. Jesus diz uma frase tão profunda e a gente não pensa nela. Ele diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que só é verdade se libertar. Se te aprisiona, não é verdade. Qualquer coisa que te prende não é a verdade. Se é a verdade, ela te liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mesmo que dolorida, mesmo que complicada, se te libertou, é a verdade. Fora da verdade pode ser lindo, mas aprisiona. Eu não sei você, mas eu prefiro estar completamente livre num lugar feio do que estar preso com grades de ouro. Não é melhor? Está livre. Algumas camas são verdadeiras fábricas de pesadelo em todos os sentidos. Eu coloquei alguns aqui, ó. O pesadelo de não dormir, não por insônia, mas por acúmulo de angústia. Coisa ruim é uma noite que se arrasta sem que ninguém saiba por quê. Interessante que o Salmo 30, verso 5 tem um padrão que na cultura gospel fica invertido. O padrão diz: o choro pode, é possibilidade, não é certeza. O choro pode, talvez, durar uma noite, mas a alegria, olha a certeza, vem pela manhã. Só que na cultura gospel a gente lê assim: o choro vai durar um monte de noite. Se eu estiver vivo, talvez eu dou um sorrisinho amanhã de manhã. É assim ou não é? Existe um pessimismo gospel em muitos lugares.
Só que o choro do texto é a possibilidade, a certeza está na alegria. É interessante quando a gente entende isso, porque isso liberta para entender a alegria como um dos aspectos do fruto do Espírito. Se o fruto do Espírito está sendo originado em mim, através da própria ação do Espírito, isso vai me fazer conseguir ter lapsos de alegria, mesmo nos lugares de angústia, porque alegria na Bíblia não significa que eu não passo por coisas ruins, dias complicados. Significa que eu passo por isso, mas não deixo de ser eu. Eu tenho medo, mas o medo não me tem. Eu passo por sofrimento, mas eu não capitulo ante eles. Eu não perco a vida por causa disso. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso me liberta para ser quem sou. Outro pesadelo é o pesadelo de dormir sem se falar. É o abismo relacional. Pouca coisa é mais complicada do que essa cena de gente na mesma cama, de costas um para o outro, sem qualquer tipo de conversa. Chega a ser estranho. Eu estou lendo um livro agora recente de um historiador, ele fala sobre as imagens sexuais ao longo da história, e ele diz que o ser humano é um dos raríssimos casos de animal do mundo que faz sexo olhando um para o outro, porque importa saber com quem eu estou. Interessante isso. Só que tem muita gente que vira as costas um para o outro. E virar as costas, na linguagem bíblica, é o principal ato de indiferença, que do ponto de vista bíblico é o contrário do amor. Do ponto de vista bíblico, o contrário do amor não é o ódio. O ódio passa a ser até um primeiro passo da admiração e quem sabe a conversão no amor. Do ponto de vista bíblico, o problema do contrário do amor é a indiferença. Não é quando eu viro o rosto, é quando eu viro as costas. É quando você já não importa para mim. É como um marido que chegou em casa e disse para a esposa: o que você faria se eu ganhasse na loteria? E ela, bem diferente, disse: eu pegaria a minha metade e ir embora agora. Ele disse: tudo bem, ganhei R$12, toma 6 contas e some, né? Tem mais aí, ó, o pesadelo do sexo sem amor, que é a rotina de necessidades, de obrigações, daquela coisa que é só junção de carne, sem qualquer tipo de espiritualidade, de intensidade de vida. É gente que apenas se pega, se abocanha, se morde, mas não consegue ser gente. É estranho isso, é descer ao nível da animalização. Mas tem um outro nível de pesadelo que talvez seja pior ainda, quando a cama deixa de ser o lugar da alegria, que é o pesadelo dos segredos. É você dormir com o inimigo, ou ser o inimigo ao lado. Interessante que Jesus disse, do ponto de vista de Jesus, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu fiquei pensando muito nisso, como isso é sério, gente. A pessoa que pode te ferir no nível mais profundo é a pessoa com quem você se casou, que conhece você mais do que sua própria mãe. Do ponto de vista bíblico, eu sei que assusta, mas você está casado com o seu inimigo. Ainda bem que Jesus mandou amar os inimigos, relaxa, né? Camas que assustam tornam-se uma contradição. Era para ser o lugar do descanso, mas se transformou no lugar de todos os medos. O que a gente tem que fazer diante disso? Voltar ao princípio da originalidade e transformar a nossa cama num jardim de delícias. É entender de uma vez por todas que esse lugar, embora eu esteja deitado, não significa minha morte. Significa que meus pés ainda estão de pé, me chamando para de novo andar. Eu posso sair dali para um novo tempo, para uma nova vida. Não transforme a sua cama na antecipação diária do seu próprio túmulo, mas na capacidade de ser quem é. John Donne, um poeta cristão que eu amo, do século XVI, XVIII, se não me engano, ele disse uma coisa maravilhosa. Ele fez um poema sobre a morte, onde ele dizia assim: morte, porque ele ficou doente bem na época da peste na Europa, e ele achou que ele estava com a peste e iria morrer. Só que não, graças a Deus. Então ele escreveu um poema sobre a morte. Ele diz assim: morte, você pensa que é a tal, a senhora de todos os horrores, que mais forte que venenos e tudo mais. Você não é. Ele diz: sabe o que você é, morte? Você é a parábola de um sono, porque quando eu estou dormindo, pareço estar morto, mas de manhã eu acordo. Tu, morte, és a parábola do meu sono, porque um dia você vai morrer. E eu estarei vivo, porque a promessa de Deus é para mim, e eu estarei no seu velório, vendo você morta, e eu vivo para sempre. Fantástico isso. Para terminar hoje, essa primeira parte, a casa é uma coisa muito além das paredes. É o lugar dos lugares, casa. Essa palavra casa é tão interessante, tem tanta coisa nessa casa. Eu estava observando aqui, a casa é uma palavra com diversas faces. Matthew Henry escreveu que onde a gente tiver uma tenda, Deus precisa ter um altar. Porque se tivermos só a tenda, é só casa. Mas se Deus tiver um altar, vira templo. Há uma diferença aí. Olha que interessante, casa pode ser só a construção em si, o prédio, a moradia, o domicílio. Mas também ela pode evoluir para ser o lar, o lugar da família, do afeto. O problema é que ela pode virar endereço, jeito técnico de chegar, o lugar onde eu moro. Mas ela também pode ser um estado de espírito. Eu estou em casa. Você já percebeu que você pode fugir de casa, mas não da casa, não é?
É interessante, o lugar como família. Você foge, mas constrói a sua. Sempre implica no sentido da casa. Como é profundo isso. Por exemplo, todo mundo aqui, olha que interessante, a gente veio da nossa casa, nós estamos naquilo que se chama casa de Deus, que na verdade somos nós como casa de Deus, e eu acredito que a gente vai voltar para casa ainda hoje, para depois voltar para essa casa de novo. Não é interessante que a gente está sempre de casa para casa? Por isso que eu acho estranho quando alguém fala para mim, Deus vai te levar para os 4 cantos da terra, eu só penso em túmulo, tumba, negócio estranho. Eu gosto da casa, de estar em casa. Você já viu gente que diz assim, ó, se você quer fugir de mim, vai na minha casa. Eu acho tão estranha essa frase. Ou a casa dele é um inferno, né? Porque nem ele fica lá, ou parece que existe muito mais coisa fora de casa do que em casa. Eu sou muito da minha casa, eu costumo dizer que na minha casa eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho minha esposa, meu filho e meus livros. Vou fazer o que fora de casa? Não é? Será que você é apaixonado pela sua casa? Pelo lugar que Deus te deu para ser o onde da sua família? Onde tudo começa? Olha que interessante, ó. Eu coloquei algumas perguntas só para a gente analisar rapidamente aqui, ó. Aliás, casamento, na nossa língua, já conta em casa. Essa frase, eu amo você, com que nível de regularidade ela é ouvida na sua casa? Eu amo você. Você ouve bem essa frase em casa? Diz essa frase algumas vezes na sua casa? Está aí uma frase que não cansa nunca. É igual pão. Por que pão na Bíblia é usado como símbolo do alimento? Em todas as culturas todo mundo come pão e até hoje não conheço ninguém que enjoou de pão. Pão tem em todos os lugares, todos os formatos, todas as culturas. Tem pão de tudo quanto é jeito, cor, tamanho, sombra, sabor. É extraordinário. Os antigos vão dizer, quando olhavam para alguém bonito, chamavam exatamente assim, não é? Mas deixa para lá, né? Outra coisa, elogios são comuns na sua família? São elogios ou ironias disfarçadas? Pouca coisa rasga mais a vida do que a ironia. A palavra sarcasmo tem o sentido de carne, rasgar a carne. Tem famílias na igreja que não gostam de elogios porque estranhamente levam o elogio para o lado da idolatria. Só que a idolatria não tem nada a ver com elogio. Elogio é principal da psique humana, faz parte do processo. É preciso, todo mundo precisa. É preciso elogiar sua família. O nosso problema é que nós somos treinados para uma espécie de hipocrisia social. Para quem que a gente veste as melhores roupas? Para quem é de fora e vai dizer que nosso gosto é brega, não é? Para quem que a gente passa o melhor perfume? Para quem é de fora e fica com dor de cabeça perto da gente. Para quem que a gente faz as melhores comidas, faz aquele banquete, bota as melhores coisas na mesa? Para quem é de fora e vai reclamar da comida da gente. Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem um conjuntinho, eu acho que algumas irmãs aqui devem ter, aqueles conjuntinhos de xícara, chá, aquela coisinha, tudo de porcelana, com versículo bíblico, é lindinho o negócio. Ela nunca usa aquilo, porque fica sempre esperando uma visita que nunca vem. O problema é que aquele negócio se transforma no lugar do discernimento de alguém. Quando alguém chega na porta, ela olha, não vale aquela coisa, então não pode entrar. Nunca vem alguém ao nível. É interessante isso, nunca chega ninguém no nível daquela. Teve uma vez que eu falei para minha mãe, sabe o que a senhora tem que fazer? A senhora tem que pegar um domingo de manhã, botar aqueles negócios da senhora tudo em cima da mesa, bota um espelho lá e toma café com a senhora mesmo. Porque ninguém está à altura daquele negócio como a senhora está. A senhora é a matriarca da família, é a estação onde todo mundo desembarcou. Se não fosse a senhora, ninguém estava na história hoje, então toma café com a senhora mesmo, que a senhora merece. Você já fez um elogio para a pessoa que convive com você todos os dias? Na filosofia a gente costuma brincar que todo mundo tem um rosto original. O que é rosto original? Eu queria que você pensasse no seu agora. Você só tem ele uma vez no dia. É quando você acaba de abrir os olhos e descobre que está vivo e que o mundo ainda continua mundo. Lembra aí? É antes do cosmético, do grego cosmos, mundo ou ordem. Sentiu que está um caos, bota a ordem, cosmos. Eu queria que você pensasse no seu rosto original agora. Agora pensa comigo, você é casado com uma pessoa que vê seu rosto original todos os dias. Essa pessoa merece no mínimo um obrigado. Não é verdade? O rosto original é pior que a foto da RG, irmãos, não é? E a gente tem isso todos os dias, a originalidade da manhã, olha que tremendo. Nós precisamos voltar a glorificar a Deus pelos pequenos espetáculos da simplicidade. A normalidade do dia, de ter a sua casa, que não precisa ser a casa maior da rua, precisa ser apenas a mais feliz onde você esteja. Para que ter 2 carros na garagem se ninguém mais anda no mesmo sonho? Para que ter um colchão capaz de fazer massagem se você tem insônia? Por que ter endereço se você pode ter um lar? Deus nunca vai pedir seu CEP, vai pedir a capacidade que você tem de sorrir, de ter a sua família em casa, de poder olhar nos olhos do filho, de poder ser feliz com aquilo que você tem. Como é bonito quando os filhos começam. Meu filho pequenininho, eu lembro quando nasceu, começou a brincar e eu fui para a igreja uma vez, fui ministrar, aí eu fui pegar uma caneta no bolso do teto, tinha uma rodinha de caminhão dele.
Falei para minha esposa, olha que interessante, o lúdico do filho invadiu o púlpito, chegou na gente, entrou na vida, eles atropelam a vida da gente, a vida passa a ter outro sentido. Eu começo a perceber que a vida não gira em torno de mim. Aliás, se você acha que o mundo gira ao redor de você, você tem labirintite no estado avançado. Para terminar, gente, eu queria que você lembrasse disso aqui, ó. Olhe dentro da sua casa hoje, das pessoas da sua família. Existe alguém lá ferido? E se existe alguém lá ferido, a pergunta é: você vai deixar ele morrer? Ou você vai ser a pessoa que Deus vai usar para transformar a sua casa no lugar onde a bênção de Deus habita e transborda? Isso significa que a família não é o lugar, mas onde ela está se torna o lugar da minha alegria. Amém, irmãos? Quer ver uma coisa? Quando Deus foi se revelar para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, Deus podia ter se revelado no topo de uma pirâmide. Deus podia ter se revelado no Partenon, na Grécia. Deus podia ter se revelado em Roma. Sabe o que Deus fez? Pegou Moisés no pior dia da vida, cuidando de ovelhas do sogro. Tá ou não está na prova? De repente ele vai lá na sarça, uma plantinha que cresce um pouco, não tem nada de extraordinário. E o pior, até hoje tem resquícios dela na região do Egito. Quem fica hospedado nos hotéis do Cairo ali sente uma ardência nos olhos de manhã por causa dela. Ela tem pequenos espinhos bem finos que ficam escondidos na folha, embaixo. Então o desavisado que não conhece até coloca a mão nela, o duro é tirar, porque os espinhos estão embaixo, a mão entra com facilidade e sai rasgando tudo. É o símbolo de Israel, frágil, pequeno, que entrou no Egito pela facilidade da bênção na vida de José, mas para sair de lá só a mão de Deus para arrancar, porque criou espinhos da maledicência, espinhos do afastamento de Deus. Só que aí, Moisés, que é educado nas escolas do Egito, e na época se aprendia que o fogo era o elemento devastador da natureza, que quando o elemento devastador se levantava e atacava, nada aplacava a sua ira. A Bíblia não diz que o fogo não consumia a sarça. A Bíblia diz que a sarça não se consumia. É diferente. O fogo tentou, mas ela resistiu. E isso despertou a consciência de Moisés. Não é possível que o fogo, uma vez atacando, consiga tentar matar e ela tão pequena resistir. Vou chegar mais perto para ver. No que vai chegar perto para ver, o segredo da sarça é revelado. Do meio da sarça saiu uma voz. Ou seja, Israel não era destruído pela fúria do Egito, porque a voz de Deus ainda estava no meio. E aí a voz de Deus vem e diz assim, ó: tire a sandália dos teus pés. Os rabinos dizem que a gente inventou o sapato para esconder a feiura dos pés. É símbolo de imperfeição. Eles costumam dizer que quando você pisa num chão de chinelo, não está pisando na realidade, está pisando nessa borracha que você criou para te impedir de ser infectado pelas bactérias do solo da realidade. É Deus dizendo para Moisés: arranque as tuas medidas, as tuas proteções e corra os meus riscos, porque na minha realidade mando eu. Tira as sandálias dos pés e vem. Quando ele vem, sabe o que Deus faz? Família. Eu sou o Deus dos teus pais. É o primeiro Deus que apresenta currículo e que vem na redenção do passado histórico. Eu já te conheço lá atrás. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha que lindo. Você pode morar na melhor casa de João Pessoa, na menor casa da cidade, mas se Deus estiver lá, tem que respeitar, tirar as sandálias, mergulhar na realidade de quem manda ali. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado.